Agora sim, vamos lá falar com o Vinícius Buerra, nosso repórter, sobre a situação da dengue aqui em Campinas. Boa noite, Vinícius. Tem um novo balanço? Boa noite, Mari. Boa noite a todos. Como eu estava falando, Campinas não atualizou o balanço hoje, portanto, vale o balanço divulgado na semana passada, onde a cidade vive a terceira maior epidemia, com 18.500 casos, um pouquinho mais do que esse número, mas 18.500 aí para a gente ter uma base. Mas existe um outro levantamento feito pelo Departamento Estadual, que é ainda mais interessante, que mostra que Campinas, de 2009 até maio deste ano, teve 143 mil casos confirmados de dengue. Isso colocou a cidade no ranking de todo o estado. E olha que nós estamos falando de um estado com mais de 620 municípios. Então, Campinas lidera no topo. E o curioso é que a diferença entre o segundo lugar dá mais de 31 mil casos, que aparece Ribeirão com 112 mil casos. Em terceiro lugar nesse ranking, São Paulo, capital, com 107 mil casos. Então, em uma década, Campinas teve muito mais casos do que muitas outras cidades. E já que o assunto é dengue, a nossa repórter de Limeira, Karina Rossi, ouviu um especialista para alertar aí sobre o que fazer, principalmente para quem tem os sintomas da dengue. Confira. É isso mesmo, e com tantos casos de dengue, nada melhor do que a gente falar um pouco sobre como cuidar, a partir do momento que a pessoa está infectada, que a pessoa está com a dengue. Quem vai conversar com a gente é o Dr. Renato Salibigulo, ele que é clínico geral e também nutrólogo, para explicar como que a pessoa deve proceder, A pessoa está doente, está com dengue, como que ela deve proceder, doutor? Uma vez o diagnóstico estabelecido por médico, eu acho que o principal são algumas coisas importantes. O repouso, então ficar em casa descansando, hidratação, bastante líquido, ou água de coco, ou os Gatorades, esses repositores de vitaminas mesmo, de eletrólitos que são potássio, só, então o próprio Gatorade é interessante. Alimentos, alimentar-se bem. Aí vem aquela história que alguém comenta, mas quais são os alimentos? O inhame é bom, por exemplo? O inhame, ele é bom como qualquer outro alimento, mas cuidado com excesso. Já tive pacientes que entraram nessa que o inhame é muito bom e excederam e acabaram passando mal. Então, numa regra geral, bastante suco de laranja, frutas, bastante alimentos sopa, que desçam bem, porque a pessoa não tem muita disposição para estar comendo também, se alimentando. Mas o principal é isso, repouso, uma boa alimentação e hidratar-se bastante, Nessa questão da hidratação, por que essa necessidade, doutor? Porque o que acontece, as plaquetas, elas acabam, muitas das situações, caindo. E se você não repõe esse volume, você pode ter uma queda maior e isso trazer transtornos, em algumas situações até levando à internação do paciente, Como o senhor disse, as pessoas ficam sem vontade, sem ânimo para conseguir fazer as coisas, mas é bom frisar a questão do repouso. O repouso é importante porque isso pode prejudicar também na melhora. Então, o repouso, a gente fala um repouso relativo, não é que a pessoa tem que ficar deitada o dia inteiro, mas de preferência ficar na sua casa, sem estar saindo, já está com a imunidade baixa, não tem disposição física, Então o ideal é ficar dentro de casa, pelo menos esse período de 5 a 7 dias. E também é importante a comunicação com as vigilâncias, para evitar que tenhamos a disseminação daquele paciente que está acometido naquela região, o mosquito picá-lo, e espalhar por todo esse local. Então, isso é importante, a comunicação ser feita com a vigilância sanitária e epidemiológica. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, o doutor passou aí algumas dicas para quem está com dengue, a melhor maneira de proceder durante esse período, aí o período de 5 a 7 dias, para poder sarar com mais rapidez. Karina Rossi para a Rede Família. Muito obrigado, Karina, e também ao Dr. Renato Salibigulo pelas dicas, por compartilhar essas dicas aí de saúde conosco. E no começo desse ao vivo eu disse que Campinas vive a sua terceira maior epidemia de dengue. Eu vou resgatar também os números, porque em 2014, quando a Campinas registrou a sua segunda pior epidemia, a cidade chegou a contabilizar 42.100 casos confirmados de dengue, e a pior, sem dúvida, foi em 2015, com mais de 65 mil casos. Marielle.
Obrigada, Vinícius. Vale reforçar também que a região do Campo Grande continua liderando aí, né, o número de casos. Então, sempre aquele recadinho, né, lição de casa. Tem 5 minutos do seu dia? Vai no seu quintal, dá uma olhada para ver se não tem água acumulada, ok?